Capítulo 363. História antiga. A princesa mais velha era Clara. Exceto pela zona de batalha do sul em que Archavin estava, uma zona de batalha perto da fronteira sudoeste que era conectada com o Império de Eindhoven e uma zona de batalha perto da fronteira ocidental que estava conectada com o Império de Jax estava sendo aberta. Fei era capaz de escolher uma delas e levar sua legião Dentes de Lobo para lá. Embora o comandante número 1 de uma zona de batalha soasse legal, Fei rapidamente percebeu a intenção por trás do título. O quartel-general militar de Zenith realmente quer que eu lute contra um império de nível 2 usando apenas uma legião? Eles não têm medo de eu perder e resultar na conquista do Zenith? Embora Fei estivesse dizendo isso, ele já estava pensando sobre qual zona de batalha ele deveria escolher. O rei tinha certeza de que não havia maneira de contornar isso, já que Tanasha já lhe contara isso e ele precisava tomar uma decisão. O imperador e assim sua majestade e os ministros do quartel-general militar confiam em você. O nome Punho do Céu Encoberto já é famoso em todo o império, e todos sabem que Chambord tem muitos guerreiros poderosos. Com os soldados fortes e equipamentos de primeira linha, o Chambord é sem dúvida o reino afiliado número 1 em Zenith. Esta é a oportunidade perfeita para você ganhar méritos militares e avançar no reino ainda mais, Tanasha disse. Fei balançou a cabeça. Ele olhou para o mapa enorme na parede e teve inúmeros pensamentos em sua cabeça. Ele respondeu: Chambord ainda tem muito poucas acumulações, e eu não quero que meus súditos leais morram por nada. Sou uma pessoa generosa e posso dar essa oportunidade perfeita a outra pessoa. Tanasha observou Fei com cuidado, e ela sorriu e respondeu: receio que isso não seja possível. Você foi nomeado comandante no 1 de uma zona de batalha pelo imperador e assim sua majestade, e todos os 7 principais generais do quartel-general militar concordaram. Ninguém pode mudar isso. A deusa da inteligência parou por um segundo e olhou nos olhos de Fei. Com um sorriso vago no rosto, ela continuou: tenho certeza de que isso é algo que sua majestade também espera. Fei riu. Por que eu iria querer isso? Porque você quer se vingar? Uma expressão séria apareceu no rosto de Tanasha e ela respondeu lentamente. Vingar? Por quem? Fei ainda estava brincando de idiota. Aquele ancião misterioso que é uma figura paternal para você. Um pouco de tristeza brilhou nos olhos de Tanasha como se ela dissesse: você sabe de quem eu estou falando, certo? Fei caiu em um momento de silêncio. Depois de um tempo, o rei olhou para cima e perguntou seriamente: então você sabe de tudo? Eu sei. Eu sei tudo entre você e ele. Tanasha respondeu seriamente também. Como você sabe? Fei estava um pouco curioso. Tanasha de repente sorriu. Sua majestade, você acha que é o único gênio talentoso que o senhor Santo Marcial gosta? Você é muito arrogante se pensa assim. Fei ficou um pouco surpreso com a resposta, mas ele sorriu também. Ele sabia o que estava acontecendo. Não admira que Krasik ainda estivesse pensando sobre o futuro da família real de Zenith e especialmente Tanasha no último momento de sua vida, e não admira que Krasik só tenha partido pacificamente depois que ele recebeu a promessa de Fei. Parecia que o santo marcial de Zenith deu tanta atenção e cuidado a Tanasha, se não mais em comparação com Fei. Não é de admirar que o nome de deusa da inteligência de Zenith fosse conhecido em todo o império antes que Fei pudesse fazer um nome para si mesmo. Era natural Tanasha, por ser talentosa, obter o apoio do santo marcial. Além disso, sua identidade e destino estavam intimamente ligados ao destino do Zenith, e ela nasceu no centro das atenções. Fei sentiu que não era estranho Krasik contar a Tanasha sobre o relacionamento que tinham. Desde que você sabe sobre tudo isso, você pode me dizer a verdade por trás desta batalha de santos marciais? Fei olhou para esta princesa que era inteligente e calma em quase todas as situações e perguntou lentamente. Tanasha suspirou. Parecia que ela suspirou muito mais hoje em comparação com antes.
Alexander Tanasha dirigiu-se a Fei de maneira diferente enquanto ela caminhava para o mapa e cuidadosamente acariciava. Com uma voz muito quieta e murmurante, ela disse lentamente: "Deixe-me contar uma história. Muitos anos atrás, um gênio incomparável nasceu nesta terra ilustrada por este mapa. Como um meteoro glamouroso, ele roubou as luzes de todos os outros gênios. Ele mudou o panorama desta terra usando sua própria força. Embora ele tenha começado de baixo, ele criou um império invencível em pouco tempo. Ele liderou suas tropas por toda a terra e nunca foi derrotado em batalha. Não importava o quão poderosos eram seus inimigos, todos desmoronaram e colapsaram na frente dele. Ele era tão brilhante quanto o sol no céu. Assim que ele levantava o braço, numerosos guerreiros estavam dispostos a morrer por ele. Onde quer que ele apontasse com suas espadas, seus cavaleiros a conquistariam para ele. Finalmente, seu poder e força trouxe o medo para algumas das figuras mais influentes deste continente. No entanto, seu orgulho não permitiu que ele recuasse e desistisse depois de saber dos perigos. Portanto, uma armadilha desavergonhada e desprezível foi criada por múltiplas forças e poderes superiores. Quando ele estava em seu auge, ele encontrou um adversário aterrorizante e sofreu uma perda destrutiva. Essa perda fez com que seu corpo poderoso e vital sofresse uma quantidade quase insuportável de ferimentos. Daquele ponto em diante, ele caiu de seu apogeu para a maior baixa de todos os tempos. Aquelas pessoas que se sentiam ameaçadas por ele não estavam mais preocupadas, e foi assim que ele conseguiu sobreviver. Ele teve que suportar a vergonha e apontar para a sobrevivência a longo prazo. Ele começou a lamber suas feridas e refletir sobre o que aconteceu enquanto esperava pela oportunidade de sua segunda ascensão. No entanto, os ferimentos que ele sofreu estavam além de sua estimativa. Depois de dezenas de anos, ele ainda não havia se recuperado. Embora ele ainda tivesse o controle de um imenso império, os ferimentos graves fizeram com que ele enfrentasse a torturante dor e a passagem do tempo. A passagem cruel do tempo e os ferimentos antigos o enfraqueceram mais e mais, e seu nome quase foi esquecido no rio da história. Mantendo o perfil baixo a longo prazo fez com que muitas pessoas acreditassem que esse gênio incomparável era um dragão moribundo que nem sequer conseguia cuspir fogo. Todos acreditavam que ele iria morrer em breve e não conseguiria acompanhar o que estava acontecendo. Neste momento, aqueles que foram derrotados por ele, aqueles que perderam sua honra e aqueles que eram insetos desprezíveis começaram a fazer movimentos. O ódio os fez enlouquecer e eles não podiam permitir que esse gênio incomparável morresse em paz. Eles queriam devolver a vergonha que ele trouxe para eles. Eles pensaram que este era o melhor momento para o contra-ataque. Eles passaram 10 anos pacientemente para se certificar de que ele estava tão fraco quanto o rumor havia afirmado. Eles estavam com tanto medo dele que não ousaram fazer nenhum movimento, embora tivessem 99,99% de certeza de que ele estava muito fraco. Eles não podiam esperar mais. Eles estavam apavorados com ele, e eles não tinham certeza se esse gênio incomparável iria fazer milagres novamente. Eles decidiram eliminar a fonte do medo, e criaram uma enorme armadilha para matá-lo impiedosamente. A operação começou. Embora ele fosse muito fraco, eles ainda não se atreviam a enfrentá-lo diretamente. Portanto, essas pobres almas decidiram cortar seus apoiadores e seguidores da mesma forma como cortariam as asas e as garras de um dragão quando tentassem capturá-lo e matá-lo. Nos últimos 10 anos, 23 grandes personagens que seguiram e apoiaram esse gênio incomparável desapareceram por várias razões sob várias circunstâncias. Finalmente, eles visaram a pessoa que eles acreditavam ser a mais ameaçadora, a pessoa que eles acreditavam ser o maior apoiador daquele homem. Tanasha parou de repente aqui e olhou para Fei em voz baixa. Esta princesa inteligente terminou a história aqui com orgulho e raiva. Ela disse: "Tenho certeza de que você entende agora, certo?" Esta foi a primeira vez que Fei a ouviu falar com emoções pessoais misturadas. Fei assentiu.
No entanto, ele perguntou de novo quando ele olhou para a princesa mais velha com uma expressão estranha. Eu sei disso. Mas eu quero saber por que Santo Marcial Krasik morreu no pico da espada central. Como isso está relacionado com a história de fundo do Imperador e assim? Tanasha quase imediatamente entendeu a intenção de Fei. Ela respondeu surpresa. Você está culpando o Imperador e assim? Você acha que é culpa dele não enviar poderosos guerreiros para apoiar Santo Marcial Krasik na noite passada? Se esse fosse o caso, Krasik poderia não morrer, mas você não sabia. Sabe o que? Fei estava confuso. Você não sabe o que aconteceu ontem à noite. O filho favorito de Deus, o Senhor Kaká, retornou à capital na noite passada e enviou pessoas diferentes para visitar todas as elites da classe Lua em São Petersburgo. Até mesmo o Imperador e assim teve que se encontrar com o Senhor Kaká pessoalmente, apesar do fato de que ele ainda estava doente. A Batalha de São Martinho começou quando essas reuniões aconteceram, e a Batalha dos Santos Marciais terminou logo depois que essas pessoas da Igreja Sagrada partiram. Fei franziu a testa. A Santa Igreja novamente,